Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como é que a gente pode estar aplicando o método dos nós em circuitos que possuem fontes de tensão. Aqui a gente tem dois exemplos. No primeiro eu tenho uma fonte de tensão sozinha, conectada entre dois nós essenciais, e no segundo exemplo eu tenho uma fonte de tensão em série com um resistor. A gente pode iniciar a análise do mesmo jeito que a gente viu no vídeo anterior. Então, eu vou identificar quem são os meus nós essenciais, rotular esses nós e tentar gerar as minhas equações para cada um dos nós rotulados. Então, esses são os meus nós essenciais. Esse daqui eu posso selecionar como a minha referência, é o nó que possui mais ramos conectados a ele. Aqui, mais uma vez, eu posso chamar de VA e VB. O que acontece é que o meu nó VB está conectado apenas com resistores e fontes de corrente. Já o meu nó VA ele tem uma fonte de tensão conectada a ele. Então, a gente não pode aplicar aquela minha equação geral. Então, eu posso vir aqui e modelar logo quem seria o meu nó VB. Quando a gente observa esse circuito, a gente pode perceber que o nó VB está conectado apenas a resistores e fontes de corrente. Então, eu posso aplicar aquela minha equação geral para modelar ele. O meu nó VA não. Ele está conectado a uma fonte de tensão e por isso eu não consigo utilizar aquela minha equação geral. Então, vamos iniciar aqui a nossa análise modelando a equação referente ao nó B. Então, eu teria que, relacionado ao nó B, eu tenho uma equação que é dada por VB vezes a soma do inverso das resistências. Então, 1 sobre R mais 1 sobre 2R. Menos o que ele compartilha com outros nós, nesse caso o nó VA, o inverso da resistência, 1 sobre R, igual à soma das correntes entrando ou saindo no nó. No caso, eu tenho uma corrente saindo do nó, eu fico com menos IS. E essa daqui é a equação do meu nó VB. O que acontece agora, pessoal, com a minha fonte de tensão e o meu nó VA, é que como eu tenho 0 volts aqui embaixo e um acréscimo de ES, eu já sei diretamente que o meu nó VA é igual. O meu nó A vai ter uma tensão igual a ES. Já diretamente. Isso porque a minha fonte de tensão está conectada diretamente entre o nó VA e o terra. Em caso onde ela está conectado entre dois nós rotulados, aí a gente tem uma abordagem diferente que a gente vai ver em um próximo vídeo. Uma vez que eu tenho essas minhas duas equações, ou melhor, essa equação e essa informação, eu posso substituir esse valor de VA diretamente no meu sistema e vou ficar agora apenas com uma equação, que me diz que VB, vou multiplicar logo todo mundo por 2R, vezes 3, menos VA, que eu já sei que é S, vezes 2, é igual a menos 2R e S. Logo, VB é igual a menos 2R e S mais 2ES dividido por 3. E aí eu tenho as minhas duas tensões de nós, VA e VB. Então veja que nesse caso a minha fonte de tensão simplificou bastante a análise do meu circuito. No meu segundo exemplo, eu posso iniciar ele também identificando quem são os meus nós essenciais. Então eu tenho esse nó
e esse nó. Mais uma vez, posso definir esse como sendo a minha referência e esse daqui como sendo um nó A e um nó B, com tensões VA e VB associadas. Mais uma vez, o meu nó B, ele tem apenas resistores e uma fonte de corrente conectadas a ele. Então, a equação dele vai ser a mesma que a gente viu no primeiro circuito. Já o nó A, eu não posso mais dizer que a tensão dele é a tensão da fonte, porque eu tenho 0 volts, aqui eu vou ter um acréscimo de tensão pela fonte, mas agora eu tenho um resistor no caminho, que vai estar aumentando ou diminuindo a tensão a depender do sentido da corrente que passa por ele. Então, nesse caso, pessoal, eu tenho basicamente duas abordagens distintas que eu posso estar utilizando para análise. Eu vou mostrar a vocês como é que ficam essas duas abordagens. A primeira abordagem, eu posso transformar essa minha fonte de tensão com resistor em uma fonte de corrente com resistor em paralelo. É uma abordagem que vai fazer com que eu tenha agora no meu nó conectado apenas resistores e fontes de corrente. E aí eu posso aplicar a expressão geral. Uma outra abordagem seria definir uma outra tensão para esse nó aqui. E aí eu aplico uma abordagem similar à que eu apresentei aqui. Pronto. Então aqui eu tenho basicamente as minhas duas possibilidades. Na primeira, eu crio um novo nó rotulado Vx aqui, entre o resistor e a fonte. Na segunda abordagem, eu converto esses dois em uma fonte de corrente com resistor em paralelo. Nos dois casos, o meu nó B ele vai ser dado por VB vezes 1 sobre R mais 1 sobre 2R menos VA vezes 1 sobre R igual a menos IS, para os dois casos. Em relação agora à modelagem referente ao nó A, o que eu tenho é o seguinte: no primeiro caso, com a inserção desse meu nó rotulado aqui, eu passo a ter conectado a VA apenas resistores. Então, eu posso aplicar a minha equação geral dos nós para modelar esse cara aqui. Então, nessa situação, eu vou ter para o nó A uma equação VA vezes 1 sobre R mais 1 sobre R mais 1 sobre R, menos o que ele compartilha com B, VB vezes 1 sobre R, menos o que ele compartilha com esse nó que eu inseri, Vx, que também seria 1 sobre R, igual ao somatório das correntes entrando ou saindo do nó A, que é zero. Para o nó X, eu vou ter uma situação análoga ao que eu tive no primeiro exemplo. A minha fonte de tensão está conectada diretamente entre o meu nó Vx e a minha referência. Então, eu passo a ter Vx diretamente igual a ES. Posso substituir na minha equação do nó A, e com isso eu tenho uma equação que relaciona apenas VA e VB. Juntando essa e essa, eu passo a ter o meu sistema. Então, substituindo e já montando o meu sistema, eu vou ter, para o primeiro nó, já multiplico todo mundo por 2R, eu vou ter menos 2VA mais 3VB igual a menos 2R e S. Já para esse daqui, eu vou multiplicar todo mundo por R, então eu vou ter 3VA menos VB igual
AES sobre R vezes R. Acaba se cancelando. E aí eu tenho o meu sistema, 2 por 2, a partir do qual eu consigo encontrar tanto VA quanto VB. No segundo caso, o que eu tenho aqui é um nó A que possui apenas resistores e fontes de corrente. Então, eu posso modelar ele também diretamente pela equação geral. Então, para esse caso aqui, o meu nó A vai ser dado por VA vezes 1 sobre R, mais 1 sobre R, mais 1 sobre R, menos o que ele compartilha com VB, que também é o resistor R, não tenho mais nenhum nó rotulado, igual à soma das correntes entrando ou saindo do nó A. Nesse caso, eu tenho ES sobre R entrando no nó A. Veja que eu vou ter a mesma equação que eu encontrei aqui. Basta que eu multiplique todo mundo por R. Então, eu posso montar novamente o meu sistema. Mais uma vez, a equação do nó B é a mesma. Então, eu sei que eu tenho 2VA mais 3VB igual a menos 2R e S. E essa equação aqui, multiplicando todo mundo por R, eu vou ter 3VA menos VB igual a S. Esses meus sistemas coincidem e eu posso usar tanto uma abordagem quanto outra para encontrar quem são as minhas tensões A e B. Vale a pena fazer aqui uma observação, pessoal. Nesse primeiro caso, eu não alterei o meu circuito. Então, qualquer análise que eu faça aqui, ela é válida para o circuito normal. Por exemplo, se eu também quisesse a corrente nesse resistor, então eu poderia encontrar ela usando VA, por exemplo, menos VX dividido por R, ou VX menos VA dividido por R. Nesse circuito aqui, eu altero o meu circuito original. Então, eu não posso fazer qualquer associação entre a corrente desse resistor e a corrente desse resistor, porque esse cara, apesar de ser equivalente a esse, internamente eu tenho uma estrutura diferente. Então, eu não posso fazer uma associação direta. Isso é particularmente importante a gente observar, pessoal, quando a gente tem fontes dependentes. Por exemplo, se eu tivesse uma fonte dependente da corrente ou mesmo da tensão nesse resistor, eu não poderia fazer essa transformação. Então, é bom tomar cuidado com esse tipo de situação, onde a gente pode estar modificando e perdendo uma referência importante do nosso circuito, seja ela a tensão, a corrente em um elemento. É isso, pessoal. No próximo vídeo eu vou estar apresentando para vocês uma outra situação com fontes de tensão, que é o caso onde ela está entre dois nós rotulados.